Acompanhei golpe e contragolpe em 2002 e 3 eleições na Venezuela. A primeira eleição, em agosto de 2004, o referendo revogatório, criado por Hugo Chávez, para, nas urnas, confirmação ou revogação em meio ao mandato. Naquela e demais eleições, o mesmo. Logo nas horas seguintes, ainda antes de acabar a contagem de votos, a oposição denunciando fraude, quando as atas ainda nem estavam prontas. Em 2013, Henrique Capriles foi derrotado por Maduro por 1,5 ponto. Convocado a uma rede de rádio e TV, com uma pasta nas mãos, Capriles afirmou que foi fraude e prometeu provas. Nunca provou. Naquela e demais eleições, as atas demonstravam, comprovavam quem havia vencido. A pergunta agora é: cadê as atas? Nesta segunda-feira, o chefe do Conselho Nacional Eleitoral, Elvis Amoroso, disse que entregou à Corte Suprema da Venezuela as atas das eleições presidenciais. A eleição se dá com 4 etapas de certificação, umas ligadas às outras. Fraudar o todo até as atas não é algo imaginável. Tem polegar da biometria digital, tem um mindinho manchado numa tinta fortíssima para que a pessoa não vote de novo. Mesários, fiscais, o eleitor assina a lista, vota na cabine, recebe o comprovante e o voto vai para os computadores do Conselho Nacional Eleitoral. Como no Brasil, os computadores não estão ligados na rede, na internet. Se estivessem, facilitaria para hackers. Cada etapa, com assinaturas e votos conferidos, termina nas atas. Oficialmente, se tem até 30 dias para apresentar as atas. Mas o tempo político, agora calcado num compromisso interno e externo, 3 dias, 72 horas. Vá lá que mais um pouco. A alegação de Maduro e do governo é que houve fraude via hackeamento a partir da Macedônia do Norte. Mostrem as provas ou indícios de hackeamento. Deem acesso. Acesso ao que foi entregue à Corte Suprema, segundo o Conselho Nacional Eleitoral. Acesso para que todo o material seja vistoriado, verificado. Nessa história toda e todos, há fatos que não se opõem necessariamente. Um dos fatos conhecidíssimo permite que avancem dúvidas e certezas como o suposto hackeamento. O fato é, os Estados Unidos são os maiores, os grandes interessados na derrota de Maduro e na imposição de qualquer adversário do chavismo. Já tornaram até um deputado como Guaidó presidente da Venezuela, aquele que foi sem nunca ter sido. Como sabemos, ao longo da sua história, os Estados Unidos intervieram e derrubaram ou ajudaram a derrubar governos mundo afora. Inclusive, como não poucos já esqueceram, o do Brasil em 1964. Não só por décadas espionaram o Brasil, como denunciou e provou Edward Snowden. Da mesma forma fizeram na Lava Jato, em capachesco conluio com Moro e procuradores. Acompanhei muito de perto o golpe contra Hugo Chávez em 2002, assim como o contragolpe e os 11 anos seguintes até sua morte. Em abril de 2002, durante o brevíssimo governo de Pedro Carmona Stanga, eufóricos com o golpe, até em programas de televisão, confissões de militares sobre a ação dos Estados Unidos na Venezuela. Os Estados Unidos foram gestores ativíssimos do golpe na Venezuela em 2002. E de maneira ainda mais escancarada do que as do Brasil, as grandes mídias na Venezuela então foram fator absolutamente fundamental no golpe. Na manhã do sábado do contragolpe, os donos das maiores emissoras e jornais se reuniram dentro do Palácio Miraflores para desesperadamente tentar salvar o governo de horas de Pedro Carmona o Breve. Mas já era tarde. A 108 quilômetros de Caracas, desde Maracai, o comandante da 42ª Brigada de Paraquedistas, portanto, comandante dos aviões, o general Raul Isaías Baduel, telefonou para o Palácio Miraflores e avisou: se vocês não devolverem o presidente Chávez vivo, faltarão postes na Venezuela para pendurá-los. Baduel se tornaria ministro da Defesa de Chávez. Depois, preso político por 2 vezes. Preso pela segunda vez em 2017, morreu de Covid em 2021.
No pós-eleição de agora, num telefonema, Biden e Lula se acertaram. Lula deveria cobrar as atas. Combinado o balé diplomático, os Estados Unidos sofregamente se adiantaram. Ao anunciar a vitória de Edmundo Gonzalez, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken criou um complicador para países que conjuntamente articulavam pressões em direção a Maduro e militares. Blinken atuou antes buscando consumar o fato. Ação em conjunto com as forças que, de fato, comandam os Estados Unidos. O chamado Deep State, o Estado Profundo. O Departamento de Estado e, por exemplo, o maior fundo de investimentos do mundo, o BlackRock, um fundo sombra, fantasma. Esse que acaba de comprar a Sabesp em parceria com, entre outros, o Opportunity de Daniel Dantas. Mas deixando a Sabesp de lado, sigamos. Estados Unidos, 1961, discurso de despedida do presidente Eisenhower. E ele denunciou esses poderes que atuam nas sombras. Chamou esse conjunto de complexo militar industrial. Para entender como o presidente dos Estados Unidos combina algo que pode ser atropelado no dia seguinte, recordemos. Já no final do segundo mandato, Lula buscou costurar um acordo que envolvia Ahmadinejad, então presidente do Irã, e Erdogan, primeiro-ministro da Turquia, e com o ok de Putin, da Rússia. O acordo: o Irã entregaria à Turquia 1,2 toneladas de urânio enriquecido a 3,5% para, um ano depois, receber 20 quilos enriquecidos a 20%. O presidente Obama, então, enviou uma carta a Lula dizendo que concordava com este acordo. Deu o seu ok para a articulação que levaria a uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Mas no dia seguinte, Hillary Clinton, então secretária de Estado, articulou com países aliados o bloqueio da resolução. 5 anos depois, essa mesma resolução seria aprovada. Venezuela, hoje, a não exposição das atas seria uma confissão de derrota, diz o Conselho Eleitoral, que já entregou as atas. E isso não impede que se diga o que é a oposição e quem a alimenta. Os Estados Unidos têm mais de 300 bilhões de motivos em forma de barris de petróleo para trabalhar por um governo parceiro na Venezuela, que tem exatamente o tipo de óleo pesado utilizado pelos Estados Unidos, cujas reservas estão baixas. Para ficar mais claro, desde antes de Chávez, a PDVSA, petroleira venezuelana, tinha 6 refinarias nos Estados Unidos e 17 mil postos de gasolina na costa leste dos Estados Unidos. Vozes e porta-vozes que nunca puseram um pé na Venezuela e que de lá conhecem só o que leem e ouvem falar, festejam Corina Machado, líder da oposição. Sabem ou não sabem que, noutros tempos, Corina Machado pediu a intervenção dos marines dos Estados Unidos na Venezuela? O fato é que Maduro criou uma saia justa para o governo Lula e não ajudou muito antes da conclusão das apurações, ainda no domingo da eleição, a nota da executiva do PT, proclamando a vitória de Maduro. Sim, estamos em meio a uma reconfiguração geopolítica, mundo afora, mas precipitações não favorecem o fazer política. A política tosca da extrema-direita para porções idem do eleitorado outra vez atira para dentro do Brasil a Venezuela, como se fosse fato político de dimensão crucial para a vida cotidiana do país. Como, aliás, já fizeram nas guerras na Ucrânia e depois Israel e Gaza. Mesma transposição, mesmos toscos da mesma extrema-direita. Então, por favor, expliquem qual é o ganho de engolir iscas. Seja qual for o ganho. Eleitoral, na eleição municipal daqui a 3 meses, tem ganho. Diante do espelho, manter intocável o discurso ideológico ou só para apacentar o fígado? Enquanto isso, os 4 anos de horror, o 8 de janeiro e de militares ainda sem julgamento parecem não importar. Opiniões 1000 sobre o Maduro, os militares, a Venezuela, inclusive de quem escreve Chaves com S e sem acento, como se fosse o Chaves do SBT.
Piero Lerner, mestre em Ciências Sociais, doutor em Antropologia Social, é profundo pesquisador de temas militares, guerras, etc. No dia 30 de julho, Piero publicou no Twitter o que você verá logo a seguir. É o trecho da conclusão de uma monografia de um capitão para a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército, a ESAO, que fica sob direção do DESEX, Departamento de Educação e Cultura do Exército, que responde ao comandante do Exército, que responde ao ministro da Defesa. O capitão diz nessa monografia o que se ouve, o que se ensina, o que se aprende no Exército, nas Forças Armadas. A responsabilidade sobre isso é dos que comandam o DESEX, o Departamento de Educação e Cultura do Exército. Vejam e ouçam. As Forças Armadas, em particular o Exército, precisam voltar a ter a capacidade real de influir no jogo político brasileiro, a fim de fazer com que a sua política seja implementada e, deste modo, impedir graves ameaças à segurança nacional, como as abordadas ao longo deste estudo. Para tal, devem assumir a responsabilidade de exercer o poder moderador por intermédio do intervencionismo tutelado, tornando-se, assim, eminência parda e fiadora do sistema político brasileiro, para que a segurança do país seja sempre resguardada. Dito tanto, vejamos quais generais desde 2017 chefiaram o Departamento de Educação e Cultura do Exército. General Mauro Lorena Cid, pai do Mauro Cid, o ajudante de ordens e faz-tudo do capitão-presidente Bolsonaro. Pai e filho atolados nas joias dos Bolsonaro. General Tomás Miné Paiva, atual comandante do Exército e comandante da Academia Militar das Agulhas Negras quando lá foi lançada a candidatura de Bolsonaro a 29 de novembro de 2014. Cid passou o comando do Departamento de Educação e Cultura para Tomás Miné Paiva, que passou o comando do DESEX para o general André Luiz Novaes Miranda, que entregou o DESEX para o general Flávio Lância Barbosa, que por sua vez passou o Departamento de Educação e Cultura do Exército para o general Richard Nunes Marques, que foi secretário de Segurança Pública durante a intervenção militar no Rio de Janeiro em 2018. Richard Nunes hoje está no Estado-Maior do Exército, nomeado por Lula. O general Mourão, ex-vice-presidente de Bolsonaro, hoje senador, entre os anos 2011 e 2014 foi subchefe do mesmo DESEX. Lá, no Departamento de Educação e Cultura do Exército, também foi subchefe o general Carlos Alberto Mansur, ex-secretário de Segurança do Amazonas até o ano passado. Quando, alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava a extorsão de grupos criminosos na região, o general Mansur foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Esse é o panorama do Exército na educação e cultura. Isso, também isso, lá se ensina e se aprende. Isso no Brasil, não na Venezuela. No Brasil, desde Temer e até o capitão Bolsonaro, os militares retomaram o poder. Parte do projeto de manutenção do poder, mais de 1.500 militares disputaram as eleições em 2022. E dezenas se envolveram diretamente na encenação golpista do 8 de janeiro. Centenas de militares, a se contar os que permitiram o golpismo ensaiado nas portas dos quartéis. Por ora não foram julgados. Serão? Quando? E de novo, dezenas, se não centenas de militares disputarão novamente a eleição neste ano. A partir de São Paulo, do capitão do Exército, Tarcísio de Freitas, do candidato a vice-prefeito de Ricardo Nunes, o coronel Ricardo de Melo Araújo, ex-Rota, e indicado por Bolsonaro. Já o tal Pablo Marçal, auto-intitulado coach, mas largamente chamado de farsante, lançou como sua candidata a vice-prefeita de São Paulo uma cabo da PM, Antônia de Jesus. Nomes fora, PMs espalhados pelos legislativos país afora.
e aprofundando a aliança com a Igreja Universal. Tropas fardadas em cultos nas igrejas. O que pode sair disso? Nós vimos, assistimos, sabemos que Rebeca Andrade e Bia Souza foram espetaculares. E que seria muito mais agradável conversar sobre elas, sobre as Olimpíadas, sobre o que tem tanta gente assistindo, conversando, discutindo e fazendo meme. Bia, como 87% dos brasileiros e brasileiras que foram a Paris para os Jogos, recebe o Bolsa Atleta, criado no primeiro governo Lula. Bia é um dos 31 atletas do Exército no programa Atletas de Alto Rendimento. Foi o que bastou para a extrema-direita tosca mentir nas redes, inventando agradecimento ao tosco Bolsonaro, agradecimento que ela não fez. O que ela fez e disse saiu no Ça Va Paris, de Marcelo Barreto, e no Cazé TV, com Fernanda Gentili. O que ela disse mesmo, isso que vocês verão a seguir, toscos e racistas engoliram e fingiram não ter lido, visto e ouvido. Gente, mulherada, pretos e pretas do mundo todo, é possível. É possível, acreditem. Às vezes a gente acha que pode estar pagando muito caro, mas vale cada centavo quando a gente conquista o que a gente quer. Acreditem, acreditem. Vale cada centavo quando a gente conquista o que a gente quer. Acreditem, acreditem. Claro que todos sabemos que a Venezuela é notícia e que importa. Assim como as tão distantes Ucrânia, Israel, Gaza. Mas muito mais do que ao Maduro e aos militares venezuelanos, que tal dar a devida e profunda atenção aos atos, aos avanços silenciosos e à impunidade secular dos nossos militares?